Saúde a igreja com a doce paz de Cristo Jesus. Antes dos meus agradecimentos, quero convidá-los com temor e reverência a abrir a santa palavra de Deus no livro profético de Isaías, capítulo 26, versículo de número 15. Tem uma palavra de Deus para este culto. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Estarei lendo na minha versão King James atualizada, a partir do versículo 15 de Isaías, capítulo de número 26. Expandiste a nossa nação, ó Yahvé. Sim, fizestes crescer em muito a nossa nação e te cobriste de glória. Alagaste todas as fronteiras da nossa terra. Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscaram. Diga comigo, eles te buscaram. Entregaram-se à oração, porquanto tua correção os flagelou. Verso 17. Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos. Diga comigo, dores, dá gritos. Assim nos encontrávamos nós à tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. Se assente dando glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor me confiou para essa noite tem um título. Ela tem um nome. E não está fora do tema de vocês. E ela se chama Grávidas ou Grávidos de Vento. O perigo do falso avivamento. Repita comigo. Grávidos de vento. O perigo do falso avivamento. Nessa mensagem, dentro do livro de Isaías, trago e apresento à igreja um dos principais pressupostos teológicos que será a base do meu sermão nesta noite. E eu digo à igreja, dentro desse primeiro pressuposto teológico, nem toda movimentação espiritual é evidência de vida gerada por Deus. É possível haver esforço, clamor, religiosidade e ainda assim dar à luz apenas vento. Porque o verdadeiro avivamento não se mede pelo termômetro do barulho, mas pelos frutos da verdade e da obediência gerados no útero do arrependimento. Trago como base o capítulo 26 de Isaías. Isaías foi um profeta monárquico, conhecido também como profeta evangelístico. Primeiro, por sua reputação conhecida entre os reis. Segundo, por profetizar sobre a vinda messiânica de Cristo Jesus. Ele foi ativo durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acais e Acasias.
profetizou aproximadamente entre 740 a 680 antes de Cristo. O período em que Isaías profetiza, primeiramente, Judá enfrentava a ameaça crescente do Império Assírio e vivia constantemente em instabilidade política e religiosa. A apostasia, o abandono da fé, a idolatria, a falsa religião e a imoralidade se tornou comum no meio do povo. Sacerdotes e reis confiavam mais nas alianças humanas e políticas do que na própria mão de Deus. A situação imediata deste livro profético, Isaías profetiza tanto advertências quanto promessas. E após anunciar o juízo universal, no capítulo 24, ele vai celebrar a Deus. Nos capítulos 25 e 26. Isaías profetiza em um cenário não favorável. Desconfie de profetas que só se apresentam em cenários favoráveis. Porque toda vez que Deus levanta um profeta na Bíblia, ele não se ergue para profetizar em favor de um povo, mas antes ele se coloca em favor do próprio Deus. Ele não é a voz da massa, ele é a voz de Deus. Ele não é uma escolha humana, ele é uma escolha do próprio Deus. E dentro desse cenário, ele profetiza em um contexto espiritualmente alienado de Deus, onde há culto litúrgico, aonde há apresentação de ofertas no templo, aonde os sacerdotes continuam com seus ofícios sagrados. Porém, a nação, os sacerdotes e toda a liturgia é alienada da verdadeira comunhão com Deus. E para confirmar esta palavra, trago como referência, e está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 3 ao 14. O boi reconhece o seu dono, o jumento, o local aonde o seu senhor costuma depositar o seu alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. E é Deus dizendo através do profeta: ah, que tristeza, nação pecadora. Povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. E por amarem a isso, o próprio Deus continua dizendo: abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Perceba, tem liturgia, tem culto, e até um animal irracional tem mais conhecimento de quem é o seu próprio dono. E por isso ele obedece e se submete ao comando dos seus possuidores. Mas o Senhor, olhando para a sua nação, diz: vocês são piores do que o boi, do que o jumento. Porque no capítulo de número 29, versículo 13, Deus fala através do profeta Isaías: este povo chega junto a mim com palavras, me louvam com lábios, mas o seu coração está distante da minha pessoa. E a sua adoração que prestam é constituída somente de regras, ou seja, regras litúrgicas e doutrinas criadas por homens. A aplicação sobre esses dois textos que eu prego nessa noite. Primeiro, a liturgia sem conhecimento de Deus torna o culto um ritual vazio e cheio de ativismo. Segundo ponto,
onde até o boi e o jumento revelam mais discernimento que um povo acostumado a adorar sem intimidade e relacionamento. Porque, assim como disse A.W. Tozer em seu livro Os Adoradores que o Pai Procuram, ele escreve dizendo: adoração aceitável não é um rito, mas uma atitude, não é uma forma, mas uma realidade. E onde não há arrependimento e humildade, nunca haverá adoração. Se você vem para esse ambiente, 3 dias de conferência, e se no teu coração continua as obras da carne, orgulho, egoísmo, sem humildade diante de Deus, você está apenas em um ativismo religioso, movimentando os seus lábios sem arrependimento e humildade diante de Deus. Sendo assim, eu afirmo que, na maioria das pessoas que estão enchendo esses bancos, estão agindo sobre máscaras. Pessoas que estão com o corpo no banco, mas não estão com seu espírito ligado com Deus. Porque se isso fosse verdade, você já teria chorado no começo da primeira canção. Você não esperaria o pastor lhe falar para dobrar o joelho. Se isso fosse verdade, as nossas igrejas estariam com pessoas mais de joelhos dobrados, na dependência de um culto espiritual, clamando por Deus se mover espiritualmente. Mas hoje em dia nós chegamos em um culto, e eu sei do que eu estou falando, porque eu não sou uma pregadora de chegar 8h30 e nem 9 horas da noite. Eu chego muitas das vezes quando a porta da igreja se abre, e na maioria das vezes o que eu vejo é uma feira de uma falsa espiritualidade. Falamos mais com as pessoas, mas não falamos com o nosso Deus. E no final do culto, nós estamos na expectativa de que o pregador de fora faça a gente sentir alguma coisa. E eu vou lhe falar o que um dia o Senhor ministrou ao meu coração. Uma vez eu fui pregar em um grande congresso, e Deus falou na minha alma: nem se desgaste, porque esse povo não me quer. Pregue a minha palavra, mas se eles não receberem, bata a poeira do teu pé e vai embora. Porque se quisesse-me de verdade, o tempo que eles estão gastando sentados, conversando, como se estivesse numa feira, estavam dobrando o joelho e falando comigo. Ou seja, se não houver no nosso coração humildade e quebrantamento diante de Deus, não haverá adoração genuína. O capítulo 26 que eu li com a igreja é um cântico. É um cântico profético. É um cântico de fé em Deus. Este capítulo vai expressar a confiança do justo na fidelidade de Deus, mesmo diante do juízo, da tribulação. Embora muitos bíblicos ou estudiosos e teólogos concordam que aqui é um eco do retorno do exílio babilônico, esse capítulo também é e carrega tons escatológicos e messiânicos. Sendo assim, o capítulo 26 de Isaías é um livro que se refere a um contexto profético, poético e escatológico. Não vou adentrar apenas na questão poética ou escatológica, mas aqui eu vou dar ênfase ao profético. E entendermos o que Deus está falando com cada pessoa aqui nessa noite. Os capítulos 24 ao 27 é conhecido como o pequeno Apocalipse de Isaías, porque fala de um reinado vindouro, fala da volta de Cristo e da Sião restaurada.
Dentro deste livro tem visões de juízo, mas também tem promessas de redenção, que apontam para os tempos finais, mas também para a restauração vindoura de Deus sobre toda a humanidade. O capítulo 26 trata temas como justiça e julgamento, fidelidade do remanescente, e os versos que eu li com a igreja é o verso que faz temer a minha alma e me causa temor no meu coração, porque os versos 15, 16, 17 e 18 fala de uma frustração, a frustração espiritual e uma gravidez que só possui vento. Isaías vai trazer a imagem de uma mulher grávida que sente dores de parto, que se contorce de dor, que grita, que chora, que geme. Mas quando chega na hora do filho aparecer, não tem filho, não tem fruto. Então a própria nação diz: só há vento. E geramos vento. E aqui eu falo do falso vento, que é o vento criado por homens, diferente do vento gerado pelo Espírito. Perceba que dentro dessa expressão, nós vamos aprender aqui o perigo de um falso avivamento. Nos dias em que clamamos por avivamento, torna-se urgente discernir o que é do Espírito, mas o que é do homem, o que vem de Deus e o que vem da carne. Porque o homem tem capacidade de personificar algo que não é verdade. Então entenda, porque nesse tempo que nós estamos vivendo no Brasil, há um falso avivamento, mas Deus diz: não é, porque a semente do útero do avivamento precisa ser o arrependimento. E nessa noite eu quero falar aqui sobre a falsa espiritualidade de uma igreja odierna que está estéril em seu útero espiritual. Perceba que nesses dias em que clamamos por avivamento, torna-se urgente discernir entre o que é fruto do Espírito Santo ou o que é apenas uma comoção emocional ou uma ilusão espiritual coletiva. A Escritura nos adverte que nem todo clamor é acompanhado de conversão e nem toda manifestação é obra de Deus. Porque se fosse assim, Simão mago, quando realizava a feitiçaria, aquela multidão não diria: eis aí uma obra de Deus. E sabemos que não era manifestação do maligno, era obra de feitiçaria. Se isso fosse verdade, a jovem possuída por um espírito de adivinhação em Atos 16 não seria repreendida por Paulo, por discernimento divino, percebeu que o fato dela elogiar Paulo e o fato dela elogiar Silas provinha não de uma fonte pura, mas de uma fonte corrupta, não de uma fonte santa, mas de uma fonte maléfica, pois quem estava na boca dela era o próprio diabo. E nesse tempo em que há uma igreja clamando e esperando por um verdadeiro avivamento, eu trago nessa noite uma palavra do Espírito Santo. Vocês querem um verdadeiro avivamento? Começa pedindo discernimento para descobrir aonde eu não falo, aonde eu não estou, aonde eu não me movo. Porque uma igreja verdadeira, avivada, consegue discernir a obra de Deus. Isaías nos transporta para uma realidade profética, espiritual, profunda, angustiante.
O povo parecia cheio de expectativa. Parecia prestes a gerar algo grandioso. Mas o resultado foi vento, foi vazio. O profeta descreve uma geração que aparentemente parece estar em trabalho de parto espiritual, mas no fim do seu trabalho tudo é vaidade. Não há fruto, não há vida e não há resultados que provêm de Deus. E em tempos de confusão espiritual, precisamos orar como Abacuque. No capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra e torna conhecida no meio dos anos. E o que é avivamento? O que é avivamento? É o ato de avivar. É o ato de se tornar mais vivo. É o tronco cortado recebendo vida ao cheiro das águas. É um homem torto e espiritual recebendo vida pelo Espírito Santo e se alinhando de acordo com o verdadeiro evangelho. Avivamento significa tornar-se mais ativo, mais dinâmico. Todo crente avivado, ele se envolve, ele participa, ele chora com os que choram, ele se alegra com os que se alegram. O verdadeiro avivado, ele não precisa de uma poltrona espiritual para realizar algo para o reino de Deus. O verdadeiro avivado não precisa de oportunidade no púlpito, pois aonde ele estiver, a chama do Espírito estará inflamando o seu coração. Ele prega para o rico, mas ele prega para o pobre, ele prega para o drogado e ele prega para o médico. Ele tem uma chama que arde no seu peito, anunciar o evangelho do reino de Deus. O verdadeiro avivamento é um renovo espiritual que causa fervor e dedicação a Deus, seja ele ou individual ou ele coletivo, podendo afetar uma igreja, um bairro, uma cidade, uma nação ou um estado. Fine, ele escreveu dizendo: um avivamento não pode ser planejado, encenado e nem manejado. Porque não pode ser manipulado. Porque avivamento não é obra carnal. Avivamento é uma obra do Espírito Santo. Se Deus não nos enviar um avivamento, como em Atos capítulo 2, nós não podemos produzir isso. Isso não pode ser copiado, isso não pode ser performático, isso não pode ser manipulado. Se o Espírito Santo não soprar como o vento, nos batizar com fogo e marcar cada cabeça com uma língua de fogo, homem nenhum pode fazer isso. Você pode chamar o pregador mais famoso desta nação ou mais popular das mídias. Você pode convidar os cantores que têm a voz mais potente, mas se o Espírito não vier, ai, que vai, se ele não nos quebrantar, se ele não me tocar, se ele não me convencer, não é o seu pastor que vai, não será eu que vá, será ou qualquer um, porque se ele não fizer o que só ele pode fazer, não podemos manipular, maquiar ou performatizar um avivamento. Um dos maiores perigos da nossa geração
é confundir estratégias religiosas bem-sucedidas com o verdadeiro mover de Deus. Há uma tendência crescente de produzir experiências artificiais com músicas intensas, com fumaças no ambiente, com a luz baixa e escura, com lindos momentos técnicos. Não é pecado. E eu vou repetir dizendo, a igreja pode se modernizar. O problema dela é se mundanizar. Ela pode se tornar tecnológica, ela não pode se tornar iníqua. Ela pode ter as redes e as mídias sociais, mas ela não pode depender disso para pregar, ir às ruas e anunciar o evangelho de Deus. Porque entenda, chamar almas ainda é olho no olho, boca a boca, lágrima a lágrima. Se você não trouxer, Deus não vai fazer. Mas se você pregar, se você trouxer, o Espírito vai falar e Ele vai convencer. Isto significa que luzes retóricas, emocionais, músicas não podem simular um ambiente espiritual. Porque entenda, não é com barulho, mas com quebrantamento que o verdadeiro avivamento nasce. Perceba no versículo de número 15. Olha a palavra expressiva do profeta, verbalizando assim um resultado dentro da própria nação. E aqui eu falo sobre a ilusão do crescimento numérico. E ele diz: tu aumentastes a nação, dilataste todos os limites da terra. Isaías reconhece que houve um aumento visível, o povo se multiplicou, os limites se alargaram, sinais que à primeira vista indicam prosperidade e bênção. Judá se orgulhava, porque estava se expandindo nos seus territórios, tanto nos dias de Salomão, como no tempo de Davi. Mas Deus não estava no centro da cidade. Deus não estava no centro do coração do povo. Havia crescimento territorial e populacional. Só que com esse crescimento veio ao meio do povo a idolatria, a Baal, a Azera, aos Baalins. Deus não é o único altar. Deus não é o único adorado. Está acontecendo uma adoração adulterada. Ou seja, trocaram o verdadeiro marido por amantes e prazeres da carne. Deixaram de amar a Deus para amar os seus amantes, ídolos confeccionados pela sua própria mão. A nação, no seu primeiro momento para com Deus, era como uma noiva apaixonada, que saía ao seu encontro pelo deserto, que lhe amava, que lhe desejava. Mas o próprio Deus, agora vendo o desvio dessa nação, vai dizer a ela, e parece esdrúxulo o que eu vou falar, mas é a realidade do texto profético. Deus vai dizer a essa nação: agora, sabe com que vocês se parecem? Como jumentas no cio, que sai pelo deserto. O seu odor vai invadindo os lugares, e não precisa o macho procurar vocês. Vocês estão tão fáceis de ser achada por causa da prostituição idólatra, que qualquer nação se apresenta como maioria e se deita com vocês. Mas diz o Senhor, o verdadeiro avivamento começa a produzir em nós o que? Mentalidade de noiva, mentalidade de amada, mentalidade daquela que precisa buscar o seu amado e não se comportar como uma jumenta que no dia do seu cio sai se deitando com vários machos. A igreja tem um único amor. Nessa noite, o único perfume que vem arder em nós é o perfume dele, e não o cheiro de uma prostituição espiritual que ainda pensa que o nosso
comportamento litúrgico e religioso está lhe agradando, sem revelação de intimidade com Ele. Mas entenda nessa noite, Deus não quer apenas pessoas sentadas numa poltrona. Deus quer lágrimas, quer arrependimento, quer quebrantamento. Isso é o verdadeiro avivamento. Há crescimento, mas não tem avanço. É apenas inchaço. Diga comigo: inchaço. Inchaço. Isto significa, trazendo para o contexto atual, sobre a falsa gravidez, sobre a gravidez que sai vento, sobre o falso avivamento. Hoje existem igrejas lotadas, show gospels, redes sociais cheias de glórias que podem esconder a ausência de Deus. Números sem conversão, números sem pessoas mergulhando nas águas, emoções sem arrependimento, ativismo sem santidade. Todo crescimento sem santidade é apenas a multiplicação de sepulcros. Sepulcros caiados. Vou repetir. Crescimento sem santidade é apenas a multiplicação de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Bonitos por fora, sem presença dele por dentro. Bonitos por fora, sem identidade de cristianismo. Bonitos por fora, sem a essência do Espírito Santo. Bonitos por fora, mas sem um impacto real daquilo que é necessário para estarmos diante de Deus. Humilhação. A W. Tozer escreveu dizendo: o mundo precisa de santos, não apenas de crentes aflitos por seus problemas. A nossa oração não deve ser feita simplesmente para obter alívio. E por que eu digo isso? Veja o versículo 16 comigo. Ó Senhor, no meio de grande angústia, eles te buscaram. No meio do quê? No meio do quê? E no meio da grande angústia, além de buscar, eles fizeram o quê? Se entregaram a... Mas por que eles buscam a Deus? E por que se entregaram à oração? Porque a tua mão os flagelou. Eu vou trazer isso numa linguagem bem contextual. Saímos da pandemia. Cadê a nação orando? Quer dizer que enquanto o vírus estava entrando na nossa casa, tinha relógio de oração, tinha relógio de oração, relógio de jejum, relógio de consagração, para que Deus operasse, porque muitos diziam: estamos com saudade da igreja. Passou a pandemia e cadê aqueles que disseram: estamos com saudade da igreja? A maioria deles, olha para cá, eu estou pregando para quem está em casa. Está em casa porque está frio, não pode vir para a igreja. A maioria se acostumou com telão na frente de casa, comendo pipoca, lanche e sanduíche, em vez de estar aqui chorando, pedindo a Deus. Mas é muito difícil. Difícil não. Quando não tinha câmera, você vinha. Quando não tinha conforto, você vinha. Por quê? Porque nós fazíamos oração, porque a mão corretiva de Deus estava sobre nós. E quando a mão corretiva dele se retirou, paramos de buscar como buscávamos, paramos de jejuar como jejuávamos, e paramos de orar como orávamos. Porque não era arrependimento, era apenas desejar que o mal acabasse logo. Não era arrependimento, era apenas a urgência. Tira esse mal do meio de nós, porque está mudando a rotina da minha vida. Tira esse mal do meio de nós, porque está me tirando do conforto que eu estava habituado. Então a nação está chorando pelo mesmo motivo. Ela não chora de arrependimento, ela chora e se entrega à oração, porque Deus está lhe corrigindo. E não é assim. Quantos crentes na casa de Deus, que enquanto a disciplina está sobre ele ora, ele se humilha,
Mas quando sai a disciplina, quando sai a mão de Deus, quando sai o juízo ou a justiça de Deus, ele volta a ser tudo o que era antes, e outros voltam piores, alguns ainda permanecem na dependência da graça, mas esses casos são raros. A nação se entrega à oração e à busca, porque Deus está lhe castigando. Ou seja, não é uma oração para que Deus venha os quebrantar. Não é uma oração para que Deus venha falar aos seus corações. Não é uma oração de verdadeiro arrependimento. É uma oração para que o seu conforto retorne à normalidade. Então o falso avivamento tem até grito de oração, mas com o sentimento ou a motivação errada. E todo verdadeiro avivamento, ele é marcado pela verdadeira oração e pela verdadeira lágrima. Porque em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 14, está escrito: se eu fechar o céu para que não derrame chuva, ou ainda ordenar que os gafanhotos devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, os seus erros, e curarei a sua terra. Olha o que diz 2 Crônicas: se o meu povo orar, se humilhar, buscar a minha face, eu estou mais interessado em curar do seu pecado do que dar conforto na sua vida terrena. Vou repetir: Deus quer curar-nos do nosso pecado do que dar conforto na vida terrena. A vida terrena é consequência de humilhação, de buscar a face, de se arrepender e de sermos curados do nosso pecado. Se nós não formos curados do nosso pecado, não haverá restauração na família, nos casamentos, na igreja ou na vida emocional. Porque todo o nosso maior problema não é falta de dinheiro, não é falta de conta no banco, não é falta de carro, não é falta de casa. O problema de todos é um só: pecado. Quando eu sei que eu preciso de avivamento, pergunta para mim, irmã Michele. Pergunta, igreja, irmã Michele. Quando eu sei que estou precisando de um avivamento? Quando a oração deixa de ser parte vital e importante na sua vida. Quando deixamos a oração, deixaremos o avivamento. Porque o avivamento é concebido no útero do quebrantamento. E o verdadeiro quebrantamento só nasce com o choro do arrependimento. Avivamento é marcado por oração abundante. Assim como a chuva cai sobre a terra seca e as torrentes do Espírito vêm apenas ao sedento, assim é o avivamento, que só vem sobre quem busca por avivamento. Vou repetir. Assim é o avivamento, que só vem para quem busca o avivamento. Se tiver lágrima no seu quarto, se tiver oração na madrugada, se tiver lágrima e joelho dobrado no meio da sala, se você consegue sentir o mover de Deus enquanto fala com Ele dirigindo o carro, parado no sinal do vermelho, diz o Senhor, você não precisa esperar por um avivamento coletivo. O avivamento íntimo e pessoal já começou no teu coração. Você não precisa que eu sacuda a massa. Você só precisa sentir da minha presença. Porque entenda, há muitos esperando um sacudir de massa. E quem sabe o avivamento que nós esperamos para hoje e precisamos para agora é o avivamento individual. Se o teu marido não ora, ora você. Se a tua esposa não ora, ora você. Se os teus filhos não oram, ora você. Sinta Deus, se mova em Deus, caminhe com Deus. Seja cheio da presença de Deus.
Levante suas mãos que eu estou profetizando. Que a nossa oração não será apenas para que Deus produza em nós conforto e abundância. A nossa oração será: eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser curado dos meus pecados, eu quero ser cheio da tua graça e da tua glória. Eu vou me calar por alguns minutos para você fazer uma oração a Deus e que ela rompa o teto dessa casa em verdade e em espírito. Leonardo Revenil, em seu livro Porque é Tardo o Avivamento, ele escreve dizendo: o avivamento nasce na oração, cresce na oração, triunfa por meio da oração. Nenhum avivamento verdadeiro jamais começou sem primeiro que houvesse choro entre os santos. Vou repetir: o verdadeiro avivamento nasce na oração, cresce com oração, triunfa por meio da oração, porque nenhum avivamento na história começou sem que houvesse lágrimas entre os santos. Eu sei quem me toma enquanto eu prego, e ao meu amigo Espírito Santo eu peço agora que venha um quebrantamento de lágrimas agora, no meio da igreja. E quem tem lenço, puxa o lenço da bolsa. Quem tem lenço na sacola, tira o lenço da sacola. Quem tem lenço no bolso, tira o lenço do bolso. Porque diz o Espírito Santo: aos que me amam e sabem o que eu estou falando, rompa o teu coração agora com lágrimas. Te vai. Rebecai. E diz o Espírito Santo: e na medida que as lágrimas são rompidas nos meios dos santos, rompe também as línguas estranhas. Recebe novas línguas molhadas pelas lágrimas de um coração quebrantado agora, 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 agora. Agora, agora, não é a voz da pregadora não, é a voz do teu amado, é a voz do teu amigo. Agora, agora, olha o lenço sendo molhado, olha a camisa sendo marcada, olha as lara, que vai. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é no meio do mas eu te ouvi. Segurança, o começo, meio e fim. Tua voz é tudo. O Espírito sopra e ele diz aqui no meu coração: vocês não precisam de uma agenda lotada durante o ano. Vocês não precisam de apenas eventos momentâneos. Você só precisa chorar mais na minha presença. Você só precisa derramar mais lágrimas. Porque quando você ora e chora, eu venho. Quando você ora e chora, eu curo. Quando você ora e chora, eu renovo. Quando você ora e chora, eu sopro o fogo no teu coração.
Dá para você colocar a mão no ombro desse irmão que está do teu lado. E diga assim: não venha apenas para os cultos. Traga tuas orações e lágrimas. Traga tuas orações e lágrimas. Porque se a tua lágrima se unir na minha lágrima, se a tua oração ecoar no meio da voz da minha oração, Deus renova, Deus renova, Deus renova, Deus renova, Deus renova. Versículo de número 16. Caminhando para o final dessa pregação. Eu vou me calar porque Ele está falando no meio desta igreja. E eu sei quando é Ele que está ministrando em cada coração. Recebe o sopro do Espírito Santo, porque tem uma brisa aqui sobre essa casa e ela não é natural, ela é de Deus, ela é de Deus, ela é de Deus. Que Deus tome a sua vida agora. Que Deus tome você que tem dom de profecia. Que Deus tome você que tem o dom da cura. Sejam tomados por Deus. Lembra quando você chorava mais? Lembra quando você descia mais? Lembra que você não precisava de algo para te mover no culto? Ele se movia quando você saía de casa. Lembra quando você pegou o carro dirigindo e já veio falando em línguas estranhas antes de romper a porta do templo? O que era isso? Um crente avivado, um crente cheio do Espírito Santo. Versículo 16. Ó Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscaram, entregaram-se à oração. Verso 17. Como a mulher grávida, ao se aproximar da hora do parto, se contorce de dores, dá gritos, assim nós nos encontrávamos na tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos. Diga, todos nós engravidamos, geramos. Mas quando houve a gestação e o crescimento, não havia nada. Era apenas vento. Diga comigo, não havia nada. Era apenas vento. Sabe o que significa isso aqui? Só na aplicação. Sintomas externos de espiritualidade. Havia oração, havia jejum e havia adoração, havia crescimento. Mas faltava obediência, arrependimento, fé e submissão a Deus. O profeta denuncia que Israel agia como uma grávida, mas não gerava fruto para Deus. Essa imagem aponta para um falso avivamento nacional. Muito movimento, muita emoção, muita comoção. Cultos terapêuticos, mas sem salvação. Nenhuma
produção evidente de Deus. Isto significa que a falsa gravidez espirituais de Israel tem causas profundas. Primeiramente, dependiam de rituais e não da aliança. Irmãos, olhe para mim. Estamos assim. Enquanto o culto não começa, o pastor pregou o culto, vamos começar o culto. Parece que acontece um transe espiritual. Sabe o que é isso? Isso é dependência de rituais e não dependência da aliança. Segundo ponto, a ausência de justiça e retidão, frutos esperados por Deus. O povo de Israel e Judá, havia neles uma contradição, porque por fora muito crescimento, mas espiritualmente sem crescimento espiritual. Estavam grávidos de vento. Diga comigo, grávidos de vento. Essa gravidez que Isaías fala aqui é também conhecida nos nossos dias como uma gravidez psicossomática ou gravidez psicológica, quando a nossa mente começa a gerar algo tão real, que o nosso corpo físico começa a obedecer. E toda gravidez psicológica ou gravidez psicossomática, ela é marcada por dores nos seios, marcada pelo crescimento do abdômen, marcada por movimentação no ventre, marcado por uma barriga que cresce como de grávida, sente os mesmos diagnósticos que uma grávida, tem ânsia, tem desejo, até sente a barriga crescer, mas quando completa 9 meses, cadê o filho? Cadê o fruto? Estava tudo nas emoções, mas não estava no útero. Assim está a igreja brasileira. Está tudo nas emoções, mas não está no útero da verdadeira pregação da palavra, na verdadeira evangelho, no verdadeiro arrependimento, no verdadeiro evangelismo. Não está. E aí nós ficamos assim, com cara de gente que está entrando em trabalho de parto, mas no final do culto, cadê as almas para Deus? Cadê os filhos espirituais? Cadê lágrimas? Cadê libertação? Cadê demônio gritando? Não tem. Porque está tudo na nossa emoção, mas não está na espiritualidade cultivada com Deus, ou cultivada para com Deus. Há crescimento de barriga, mas não há fruto dentro do ventre. Muitos estão vivendo como Raquel, dizendo em Gênesis capítulo 30, Jacó, me dá um filho, senão eu morro. É te dar um filho, Raquel, eu não posso te dar nada, você está ficando louca. Então eu trago aqui as palavras de Raquel, de Jacó. Se Deus não te fazer ventre fértil, não sou eu que fará. Se Deus não fazer a gente se tornar um ventre fértil para gerar, não será o Jacó que fará. Se Deus não tocar no útero fiel da nossa comunhão com Ele, nada fará produzir um verdadeiro avivamento. E eu vou reverberar aqui o que o Espírito Santo fala. Enquanto a nossa barriga estiver cheia de eu, Deus não nos encherá do Espírito Santo. Vou repetir. Enquanto a nossa barriga estiver cheia de eu, Deus não nos encherá do Espírito Santo. Então o Senhor fala comigo e eu reverbero o que Ele disse. Traga a tua barriga vazia. Traga a tua necessidade de mim.
Traga o teu ventre vazio, que eu te encho da minha presença. Traga o teu ventre vazio, que eu te encho com a minha presença. Traga o teu ventre vazio, que eu te encho da minha presença. Diga comigo, falso avivamento é como uma mulher de barriga grande, sem fruto. E muitos estão vivendo assim, apenas com a barriga grande, mas não se arrepende dos seus pecados, não dobra o seu joelho para buscar a Deus. Tem a barriga grande, mas não tem uma semente genuína. Tem a barriga grande, mas quando chega na hora do parto, só produz vento, só produz vento. Sabe o que significa isso? Uma geração que pode ser capaz de ser agitada, se emocionar, cantar, clamar e ainda assim não gerar frutos dignos de arrependimento. Ou seja, até quando nós vamos achar que é certo viver com essa barriga grande, cheios de vento do nosso próprio egoísmo? Mas diz o Senhor que nessa noite, aos que querem ser cheios da sua presença, é necessário olhar para a sua barriga, sentir essas dores e entender: que burrice foi a minha, caminhar até aqui, achando que estava cheio de Deus, e na verdade, era tudo obra da minha carne. O Senhor secará barrigas nessa noite. Mas na medida em que Ele seca essas barrigas, Ele vai implantar o que é seu. Então a escolha é nossa. Ou você sai com essa barriga grande que é sua, ou você sai daqui gerando frutos que glorificam a Deus. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Porque entenda, o Santo Espírito de Deus não atua em uma igreja que está com a sua barriga grande, mas com o ventre vazio. Ele opera numa igreja que, mesmo que entenda que o momento é difícil, Ele vem, Ele quebranta e enche com a sua presença. Porque o falso avivamento incha, mas não edifica. Porém o verdadeiro avivamento, genuíno, humilha, santifica e faz nascer frutos para Deus. E o desafio final desse sermão é: examine o seu coração e pergunte para si: é fogo ou é fumaça? É vento ou é fruto? É graça ou é emoção? É espírito ou é a carne? Do que eu estou cheio? Do que eu estou cheio? Eu dependo de Deus, ou eu dependo de uma performance de púlpito para me sentir o que é de Deus? Há vidas transformadas, ou é uma plateia animada? A nossa oração deve ser essa: Senhor, não me deixe ser grávido de vento, mas gera em nós. E eu convido a igreja a ficar de pé. Gera em nós um verdadeiro avivamento. Do que eu estou cheia? É glória? Ou estou maquiando algo que não vem de ti? É espiritualidade genuína? Ou é apenas a minha comoção dos meus sentimentos?
O que eu tenho sentido até aqui é poder ou é apenas sensacionalismo religioso? A minha barriga espiritual está gerando algo para Deus e de Deus, ou estou apenas me contorcendo de dor, porque tudo que eu tenho dentro de mim é apenas vento? Eu termino essa mensagem aqui e eu vou fazer um apelo a esta igreja, e eu vou começar por quem é crente. Quem sabe a tua jornada até aqui, você tem engravidado, sim. A tua barriga espiritual está grande, tá. Mas no dia a dia não tem frutos que glorificam a Deus. O que tem dentro de você é vento. Porque faz tempo que você não tem comunhão com Ele. Faz tempo que você não fala em línguas estranhas. Faz tempo que você deixou de ser usado nos dons. Faz tempo que as línguas desapareceram da tua boca. Mas diz o Senhor, é melhor você perder essa barriga hoje na minha presença, ou caminhar com ela cheia direta para o inferno. Eu vou repetir mais uma vez. É melhor você perder essa barriga falsa na minha presença, ou seguir acreditando na falsidade espiritual que você criou e indo vazio dia a dia para o inferno. A escolha é sua. É que o nosso útero espiritual seja tomado pela